Os enigmas da sobrevivência, Jacques Alexander. A opção da audácia. Esse livro é o resultado de um trabalho coletivo. As questões relativas à sobrevivência aos fenômenos com ela relacionados tornaram-se de fato demasiado complexos para serem dominados por uma só pessoa. Daí que uma equipe de investigadores tenha reunido e selecionado durante um ano os fatos mais significativos do passado e analisado a atualidade mais recente para dela extrair os acontecimentos mais importantes. Seguidamente, esta documentação foi objeto de uma síntese exaustiva realizada por Jacques Alexander, a quem, deste modo, se tornou possível propor conclusões aceitáveis. Mesmo quando, por vezes, parecessem audaciosas e até francamente escandalosas, o espírito que presidiu ao empreendimento e à orientação que lhes foi dada exigem que o nome do autor de Os Enigmas da Sobrevivência seja um pseudônimo. O ato mais importante da nossa vida é a nossa morte, Renan. O problema. Uma noite em que Barbara Lohan, de Paimpol, havia ficado afiada até uma hora assaz tardia, adormeceu de fadiga sobre o seu trabalho. A pobre velha tinha quase 70 anos. A roca, escorregando-lhe das mãos, foi bater na roda de fiar. Barba acordou, sobressaltada. Ficou então extremamente surpreendida por ver toda a casa iluminada por uma luz branca. No centro do quarto, em cima da mesa redonda em que ela costumava colocar as meadas de linha à medida que as ia acabando de fiar, viu uma cabeça recentemente cortada, de onde o sangue gotejava. Era a cabeça do filho, marinheiro a bordo de um navio do estado. Dois enormes olhos abertos fixavam-na com uma angústia inexprimível. Mabique, Mabique, meu pequeno, exclamou a velha, pondo as mãos. Que te aconteceu, Deus meu? Perguntou. Assim que a mulher falou, a cabeça rolou sobre a mesa e a 9 vezes seguidas deu uma volta completa. Por fim, reapareceu sobre um monte de meadas. Adeus, mãe, disse uma voz. Barbara Lohan reencontrou-se mergulhada na obscuridade. No dia seguinte, uns vizinhos encontraram-na desmaiada no chão do quarto. Algum tempo mais tarde, soube-se que nessa mesma noite e à mesma hora, Yvon Lohan, o filho segundo contramestre a bordo do temível, havia sido decapitado. Uma manobra infeliz e com o mau tempo fazia agitar o navio, a cabeça rolara pela coberta até conseguir agarrá-la. Não, essa história não é invenção de algum escritor especialista do medo. Foi contada há cerca de meio século por uma breta a um erudito da sua raça que não deixou de acreditar, pois os celtas não brincam com a ideia da morte. Sim, essa história é real, existem milhares de outras semelhantes. Desde sempre, em todos os países, os mortos se têm manifestado, segundo regras que ignoramos, mas pressentimos. Usam certas faculdades que todos possuímos, mas que, na maioria das pessoas, se encontram latentes no estado de vigília. Aqueles e aquelas que possuem em estado de atividade extraem delas, por vezes, sem pretenderem, poderes aparentemente sobrenaturais, que antigamente passavam por feitiçaria e conduziam diretamente à fogueira, à morte. Quer se queira, quer não, ela constitui o único acontecimento capital de nossa breve passagem pelo mundo. Maurice Maeterlinck afirmou com vigor, repetindo, Renan, não existe para nós, na nossa vida e no nosso universo, senão um acontecimento que realmente conta, é a nossa morte. Ela é o ponto no qual se reúne e conspira contra a nossa felicidade, tudo aquilo que escapa à nossa vigilância. Quanto mais os nossos pensamentos procuram afastar-se dela, tanto mais se estreitam em volta. Quanto mais a tememos, mais temível é, pois que não se alimenta senão dos nossos medos. Quem procura esquecê-la enche com ela a memória. Quem procura fugir-lhe não a encontra, senão a ela a morte tudo apaga com a sua sombra. Durante o tempo da nossa juventude, a morte é abstrata, mas depois transforma-se. Quando os nossos conhecidos e nós mesmos começamos a apresentar as primeiras rugas da idade, tal como esses personagens de Marcel Proust, naquela terrível passagem do tempo reencontrado,
onde o narrador, durante largo tempo ausente, revê, no decorrer de uma recepção, aqueles com quem outrora havia convivido, ridícula e sinistramente transformado pelos anos. A morte que parecia contentar-se em atingir a geração precedente age agora entre nós e multiplica as suas aproximações. Mais e mais sentimos a ironia gelada do pensamento de Valéry. A morte é essa coisa que só acontece aos outros. A partir de então, o fenômeno diz-nos diretamente respeito. No espantoso livro de Luz Pauwels, As Paixões segundo Dali, onde se encontram fielmente reproduzidas as palavras de Salvador Dali, o pintor surrealista que não se coube no que diz respeito ao seu próprio gênio, figura um episódio relativo a Garcia Lorca, fuzilado, como se sabe, em condições equívocas durante a Guerra Civil da Espanha. Mimava-nos a sua morte. Estendido sobre o leito, cerrava os olhos, tornando-se rígido e contava os dias. O rosto tornava-se-lhe terrível, as caretas simulavam a decomposição progressiva. Ao quinto dia, eis, na realidade, o primeiro, dizia, enterravam-no. Descrevi-nos o encerramento do caixão. A carreta do enterro era sacudida pelas ruelas mal empedradas de granada. Enfim, uma espécie de apoteose tinha lugar. Os contornos do rosto repousavam, os lábios sorriam. Era então que, fustigando o nosso mal-estar, ele se levanta, mostrando num rio selvagem toda a branquíssima dentadura. Deixávamos-lo. Via-nos partir triunfante por ter transmitido a sua angústia à totalidade do grupo e voltava a deitar-se para dormir tranquilamente. Dali odeia a morte, nega, com uma soberba que mal disfarça um torturante terror. Não é ele que diz, no outro texto, que mesmo que a morte lhe devesse ser uma forma de apoteose, se conduziria relativamente a ela como Santo Agostinho em face da fé, que sentia prestes a iluminá-lo, pergunta: todas as noites pedia a Deus que lhe enviasse. Mas, porque atravessa um período de prazeres, não deixava de acrescentar: sim, dai-me, meu Deus, a fé, mas aguardai ainda 5 ou 6 dias. Um pouco adiante, imitando aí a maioria dos humanos, Dali exclama: reclamo uma vida no além onde persista a memória, aceita renunciar às eternas atitudes, desde que na eternidade me seja concedido recordar-me de tudo. E ingenuidade ainda mais lamentável, Dali afirma a sua intenção de se fazer congelar logo após ter morrido um cilindro de metal, segundo uma recente técnica americana prefigurada com uma comicidade arrepiante por Edgar Poe em diálogo de uma múmia, a fim de ressurgir 3 ou 4 vezes durante o próximo século, de bigode espetado e com a bengala na mão, fanfarronada vã, pois que o horror não se deixa afastar. Vários séculos atrás, Shakespeare sondou com terror o sombrio mistério da morte. A meditação de Hamlet constitui o que um homem disse de mais penetrante a esse respeito. Na sua aflição, ele não deixa mesmo suspeitar que iria morrer na fé cristã. Pode-se ler-se em medida por medida. A mais sombria e atroz vida terrena que a idade, a doença, a miséria ou a prisão possam infligir à natureza é um paraíso comparado com o que nos assusta na morte. Os que se abrigaram por detrás de uma religião nunca estão seguros do seu futuro póstumo. Mesmo os ateus duvidam, a ponto de, por vezes, aceitarem in extremis um padre, o agnóstico interroga-se. O primeiro defunto que vi era o meu avô, inesperadamente falecido uma tarde, após uma curta agonia de que eu pressentira, afastado dos ecos inumanos e as roucas divagações no dia seguinte fizeram-me penetrar na câmara mortuária. No meio do leito vi um rosto incrivelmente imobilizado e, como que velado. Só os anos mais tarde eu compreendia que o aspecto nebuloso se devia a um quadrado de gases colocado sobre a cara, porque eu ignorava ainda a crua realidade da morte. A descrição impassível de que o fenômeno faz a grande La House é insuportável. O termo habitual da vida, do homem fica compreendido entre o 75º e os 70º anos, e ainda mesmo quando a carreira se prolongou até a essa idade, é vulgarmente uma doença que põe fim à existência, quando a obra de destruição segue o seu curso normal. A morte é, em geral, precedida e, por assim dizer, anunciada pela perda sucessiva dos sentidos que põe o homem em relação com o mundo exterior. A vida orgânica continua, mas as funções compreendem-se de modo mais lento.
Os membros imobilizam-se, deixam de cumprir o seu papel e passam a obedecer apenas à lei da gravidade. Perde a sensibilidade, o calor, os músculos deixam de obedecer à vontade. Isso se a abolição da própria vontade não precedeu esse momento. A pele torna-se fria e seca, ou então cobre-se de um suor viscoso. O rosto toma um aspecto característico, apresenta-se emagrecido, os olhos penetram profundamente nas suas órbitas, a córnea perturba-se, as pálpebras semicerram-se pelo abaixamento da pálpebra superior, as maçãs do rosto tornam-se salientes, o nariz afila-se, os lábios descoloridos mantêm-se abertos e suas comissuras são arrastadas para forte e para baixo. Os centros nervosos perderam todas as suas faculdades, a fala tornou-se impossível, incoerente com o próprio pensamento, os olhos deixam de ver, os nervos olfativos estão insensíveis, o ouvido persiste mais tempo, mas acaba também por sucumbir. As vísceras abdominais e torácicas deixam igualmente de cumprir as suas funções. As bebidas caem no esôfago, como no tubo inerte. As contrações intestinais tornam-se mais lentas, a respiração passa a ser curta, lenta e irregular. Suspende-se por vezes, depois recobra-se e termina-se por uma última expiração, por um último suspiro. O pulso cada vez mais lento apresenta numerosas intermitências até o momento em que deixa de se sentir, o coração continua ainda a bater, se bem que fracamente, irregularmente, e a sua última contração marca o momento que separa a vida da morte. Passemos por cima do resto, a decomposição que não pode suprimir-se senão por meio da cremação ou da mumificação, que finalmente pode revelar-se ainda mais ilusória. Aqueles que conhecem a sala das múmias do Museu do Cairo não me contradirão. Nada mais penoso do que inclinar-se alguém sobre essa coisa acastanhada e curtida que foi Ramsés II, cujas magníficas imagens povoam as outras salas, ou ainda sobre a face ressequida de Amenófis III, cuja estátua gigantesca se impõe no átrio ao lado da sua esposa. Compreende-se que os ocultistas classifiquem o embalsamento como operação de magia negra. Não deixa de ser tentador filosofar diante desses lúgubres restos. Como poderíamos, de resto, impedir-nos de o fazer? Pergunta. Como acreditar que nenhuma alma habitou noutros tempos estas mecânicas mortas? Pergunta. Como pensar com os materialistas que um ser humano não passa de um composto de 5 kg de ossos, de 15 litros de albumina, de fibrina e de 50 litros de água? Pergunta. Como seguir Brousais, 1772-1838, que troça a pretexto de jamais ter descoberto uma alma na ponta do seu escalpelo de dissecador, e Berthold, 1827-1907, que supõe que o cérebro segrega o pensamento com o fígado habilis? Pergunta. O imaterial não tem nada a ver de tangível. O imaterial não tem nada de tangível. Não é necessário poder definir a natureza da alma para sentir a sua existência, mas que se torna ela depois? Pergunta. Tal é a questão. Quando o matador se apressa a dar a estocada final no touro, está-se no momento crucial da corrida, no minuto da verdade. O nosso minuto da verdade soa no instante de nossa morte. Cláudia Avelino juntou cerca de 100 frases pronunciadas nesse momento. Tudo nelas se exprime a alegria, o horror, a esperança, a resignação, a cólera, o espírito, o humor, etc. Abimelec, cerca do ano 1100 a.C., ferido na cabeça por uma pedra que uma velha lançara do alto de uma torre, ordenou ao seu escudeiro: tira a tua espada e dai-me a morte, para que se não diga que uma mulher me matou. O tribuno militar romano Catão de Útica, ano 95 e 46 a.C., depois de ter examinado a arma com a qual se ia matar, notou calmamente: agora pertence-me a mim. Santo Agostinho, 354, 430 anos, suspira: a minha alma tem sede do Deus vivo. Quando aparecerei eu à sua face? Pergunta. Ricardo Coração de Leão, ano 1157-1199, atingido mortalmente em Chalos, instado por um padre para renunciar aos 3 pecados que alimentavam: a ambição, a avareza e a luxúria. Interpela os assistentes: ouvirão o que me disse este hipócrita? Pergunta. Pois bem, vou aceitar as suas
Opiniões: dou as minhas ambições aos templários, a minha avareza aos monges, a minha luxúria aos prelados. Carlos V, 1500 e 1558, murmura: é a hora, eis-me, senhor. Lucílio Vanini, ano 1585 e 1619, filósofo italiano, condenado pelo parlamento de Toulouse ao corte da língua e a ser queimado vivo, como lhe ordenasse que gritasse. Agradeça a Deus, declarou. Não existe nem Deus nem diabo, porque se houvesse um Deus, eu perdi-lhe-ia que lançasse um raio sobre o parlamento injusto e iníquo. E se houvesse um diabo, pedir-lhe-ia também que o sepultasse em lugares subterrâneos. Mas como nenhum nem outro existem, abster-me de dizer o que quer que seja. A senhora de Fontaine Martel, uma grande dama francesa, ao expirar em 1780, teve esta frase espantosa: a minha consolação é que a esta hora, por certo, se há de estar a fazer amor em algum lado. O escritor inglês Oliver Goldsmith, ano 1728-1774, a quem perguntaram se tinha um espírito em paz, respondeu: não, de modo algum. A senhora Dubarry, ano 1743-1793, arrastada para a guilhotina, implora piedade, senhor Carrasco. Só um momento, senhor Carrasco, socorro, socorro. Gate, ano 1749-1832. Abram as portas, luz, mais luz, Camille Corot, 1796-1875. O grande pintor, maravilhas, vês como és belo? Pergunta. Jamais vi tão admiráveis paisagens. Thomas Edison, ano 1847-1931. O lendário inventor americano emergindo disso tudo, como assegura: é muito belo além. André Gide, ano 1869-1951. A quem o médico pergunta se está a sofrer, responde enigmaticamente: é sempre a luta entre o que é razoável e o que não é. Mas para nós, por detrás de todas estas frases finais, ergue-se a única assustadora questão: em que se tornaram os mortos? Pergunta. A nada. O nada os absorveu ou viverão no outro local? Pergunta. Se a maioria dos homens espera a sobrevivência, existem todavia uns quantos que a temem, pensando não sem razão que esta terra é um vale de lágrimas, estremecem perante a ideia de um eventual prolongamento no além, temendo as sanções, bem como as possíveis delícias, odeiam ainda mais a ideia de reencarnação como um seu insuportável ciclo de aperfeiçoamento obrigatório. Se tudo determinar numa certa beatitude, em algum nirvana impessoal, a força de ser sublimado, preferiram que tudo se processasse imediatamente. Após o último suspiro, seu grito é o de Valéry: Senhor, eu estava no nada. Infinitamente nulo e tranquilo, foi afastado desse estado para ser lançado no estranho carnaval. Mas, como ninguém se preocupa com as nossas preferências, somos forçados a aceitar a lei, por muito que ela nos pese. Esta introdução não hesita em afirmar, desde já, que nós sobrevivemos, e o propósito desta obra é tentar demonstrá-lo com o apoio de provas. As provas existem, mas estão espalhadas, dispersas, afundadas numa insensata quantidade de superstições e de lendas. Tentei coordená-las, mantendo-me a igual distância da ávida curiosidade do espírito científico. Com efeito, se o espírita incondicional carece totalmente de espírito crítico, o sábio monolítico é de uma suficiência intolerável. É edificante verificar que os livros dos adeptos do sobrenatural ocultam a tudo a custo as particularidades que contradizem a sua crença. Entretanto, as obras que se pretendem objetivas passam em silêncio os fatos que contrariam uma certa concepção da realidade científica. Antes de entrarmos propriamente no assunto, vejamos se o homem dispõe na realidade de certas faculdades não oficiais capazes de o pôr em contato em condições ainda indeterminadas com os desaparecidos. Esta análise evitará, como de resto, toda a obra, qualquer literatura técnica inútil, esclarece somente que, entendo por paranormal tudo que pertence às faculdades em causa, e que emprego o termo metapsíquica, de preferência a metapsicologia, porque me parece mais expressivo e evidente. Por outro lado, os poucos termos especializados que terão de se apresentar serão imediatamente definidos. Capítulo 2. Essas faculdades mal conhecidas
Se bem que o nosso século não recue perante as concepções audaciosas e as hipóteses arriscadas, existe ainda um certo número de pessoas que tomam as suas retrógradas teimosias por formas de sabedoria, a sua pusilanimidade por um equilíbrio superior. Pertence ao tipo de um Marcelin Berthelot, já aquistado, que afirmava em 1887: o universo doravante não tem mistério. Para esses espíritos, tudo se limita às aparências, ao 2 e 2 são 4, sem que jamais se lhe evidencie que 2 lâmpadas e 2 cadeiras não podem somar 4. Como disse Jean Cocteau, a sua concepção do mundo é tão acanhada que nada de ousado os pode emocionar. Não acreditem, senão no adquirido, no concreto. Sem entender que as certezas presentes assentam sobre fenômenos que lhe teriam parecido bem estranhos no momento da sua descoberta. Noutros tempos teriam defendido a evidência de uma terra plana colocada sobre uma penha inabalável. E mais tarde, a de um globo imóvel suspenso em uma cadeia de ouro, segundo a poética imagem de Milton, ou então ainda a de um centro glorioso rodeado por uma imensa roda de astros. O presidente Kruger, herói de guerra dos Boers, acreditou toda a sua vida que a Terra era plana. Em 1966, um ulema, teólogo muçulmano chamado Abdel Aziz Ben Abdallah, vice-presidente da Universidade Islâmica de Medina, invocando todos os homens de boa fé, declarava peremptoriamente: a Terra não se move, é fixa. É o Sol que gira em sua volta. Todo aquele que continuar a afirmar que a Terra gira em torno do Sol deverá ser preso, arrepender-se e denunciar o seu erro, senão será considerado apostata infiel, deverá ser condenado à morte. Todos os bens deverão ser confiscados em benefício da comunidade muçulmana. Somente o real, com maiúscula, conta para esses incrédulos. Exaspera-se-os aqueles que insinuam que esse real é ilusório e que o presente verdadeiro não existe de fato, senão durante uma ínfima fração de segundo, que as longínquas estrelas das nossas noites não as apercebemos senão sob o aspecto passado, visto que a sua luz não percorre senão 300 mil km por segundo. Se o nosso Sol se apagasse, só o saberíamos decorridos 8 minutos. Que dizer então dos corpos celestes mais afastados que fotografamos tal qual era há milhões de anos atrás e que entretanto se apagaram pura e simplesmente? Pergunta. Se já mesmo o cotidiano é vertiginoso a esse ponto, que dizer de certas outras realidades desconhecidas e mal conhecidas, desprezadas ou negadas? Pergunta. Desse modo se ocupou largamente Charles Fort no ano de 1874 e 1932, um americano algo insólito. Durante toda a sua vida preocupou-se em recolher e catalogar os fenômenos que perturbam, não utilizando senão as fontes mais seguras. Fort fala-nos, por exemplo, de estranhas chuvas observadas em vários pontos do mundo, chuvas negras, vermelhas, amarelas, chuvas de gelatina, caindo por vezes em bloco, chuvas de uma espécie de feltro, matéria que, quando queimada, cheirava a amoníaco, chuvas de flocos amarelos que os carneiros comiam, chuvas de caracóis, de rãs, de larvas de peixes, de pedaços de pedras polidas. Menciona granizo monstruoso, a queda de um bloco de gelo de 6 metros de diâmetro. Assinala que em outubro de 1886 choveu todos os dias, por volta das 3 horas, durante um período de 6 semanas, em Charlotte, Carolina do Sul, num espaço limitado por 2 árvores e em mais parte alguma, e que em junho de 1867 os londrinos se assustaram perante uma inexplicável luz que, durante 8 noites consecutivas, iluminou o sol de Woburn Square. Diz-nos que no centro de um bloco de pedra encontrado a cerca de 3 metros de profundidade, perto de Rutherford Mills, foi descoberto um fio de ouro puro e no fragmento de quartzo aurífero, grande como um punho, proveniente de Massachusetts, um prego. Descreve os sinais deixados no chão por um pé de 60 centímetros, marcados na argila perto de Carson, provenientes talvez daqueles a quem pertenciam os machados de pedra.
50 por 30 centímetros de cobre 70 por 40 centímetros, encontrados respectivamente em Wisconsin, no Nevada. Em contrapartida, os objetos de pedra descobertos um pouco por todo lado sobre a Terra terão sido, porventura, fabricados por liliputianos? Pergunta. Talvez pelos que confeccionaram os 17 caixões de 5 centímetros, os quais continham cada um personagem em madeira esculpida e que foram retirados da cavidade de uma falésia perto de Edimburgo em 1836. Charles Fort fala igualmente de enormes rodas luminosas rodopiando sobre a superfície dos oceanos, assinaladas por diversos capitães de navios, dirigindo-se a sua atenção para o espaço. Enumera uma grande quantidade de bizarros corpos celestes avistados pelos astrônomos, entre os quais sobressaem colossal massa sombria de 400 por 50 km, referenciada em 27 de junho de 1912, no momento em que atravessava o disco da Lua. Enfim, faz referência, e isso desde 1919, muito antes da sua aparição oficial, a um razoável número de discos voadores e a outros engenhos análogos. O real? Pergunta. Que seria ele se pudéssemos aperceber os raios ultravioletos ou os ultrassons? Pergunta. Para uma câmera sensível aos infravermelhos, pode dizer-se que as trevas já não existem. A matéria, essa realidade por excelência, não será, no fim das contas, imaterial, pois que tudo, mesmo o aço maciço, não passa de um furioso turbilhão de cargas elétricas desprovido de peso? Pergunta. Se assim é, porque se deverão, então, em nome do bom senso, fixar limites ao possível? Pergunta. Mesmo o banal, mesmo o cotidiano, são insólitos, desde que disso nós demos conta. Que força anima os seres vivos? Pergunta. Como funciona o seu cérebro? Em que língua pensam, afinal? Quando sabem mais do que uma, como compreende as frases que chegam até eles, sílaba após sílaba? Como é que as duas imagens captadas pelos seus olhos se transmitem aos nervos ópticos para se tornarem estereoscópicas? Pergunta. Falamos, agimos sem que por um só momento se tem a sequência dos pensamentos que, como bolhas, vêm instalar a superfície da nossa consciência. Reflexões, lembranças, críticas, deste trecho de música, evocamos alguém e vemos distintamente. Mas sob que ângulo? Pergunta. De face, de perfil a 3/4? Pergunta. E com que vestuário? Pergunta. Passemos por cima da estranheza absoluta do corpo humano, se o imaginarmos observado por qualquer habitante de um outro planeta, e pensemos na química secreta que o trabalha sem cessar, nas doenças que se desenvolvem insidiosamente no seu interior, veem essa linda mulher. Se a vida, essa força mágica, a abandonasse de súbito? Pergunta. Se ela se abstesse como um vampiro que a aurora a surpreende, que objeto de horror não seria dentro em breve? Pergunta. Quando dizemos eu, entre aspas, acreditamos distinguir algo de concreto. Mas Rimbaldi diz, eu é um outro. Sobre um fundo precariamente fixo, não cessamos de variar o sabor de impulsos, dos quais a maioria talvez não provém de nós. Dominamos-nos mal e as nossas lembranças, os nossos fantasmas divertem-se conosco, até nos nossos sonhos. Imagine somente por um instante que essa personagem solitária, esse grupo e com mais forte razão, essa multidão, nos mostrem de repente os filmes delirantes que não param de projetar interiormente. Assistiríamos ao mais louco dos espetáculos. Que cinema, que montagem dementes seriam, no entanto, as mesmas que tão naturalmente esperam, trabalham e circulam. O gato adormecido no canto do sofá, o gato que entreabre preguiçosamente os olhos esverdeados, que ele vê de fato? Pergunta. Terá a sensação do relevo das cores? Pergunta. Não se sabe ao certo. O pombo que voa em direção ao pombal e que retorna, provavelmente de muito longe. O que é que o guia infalivelmente? Pergunta. De onde vem o faro dos cães? Pergunta. Sem que disso tenhamos conhecimento, estamos perpetuamente rodeados por ondas de radiações, enquanto a Terra roda conosco e voga no vazio em volta do Sol, que gravita por sua vez em torno de um ponto desconhecido da Via Láctea, sempre em movimento no infinito com as outras galáxias. Se já o real, esse real tão tranquilizante, se torna fantasmagórico desde que os
desde que o enquadrinhemos, quer dizer, das nossas faculdades que nos podem pôr em contato com um universo desconhecido, pergunta. Negar essas faculdades seria pueril e infundamentado. Arago tinha razão. Aquele que fora das matemáticas puras pronunciar a palavra impossível será imprudente. Não nos alongaremos sobre as faculdades que possuímos, mesmo que em estado embrionário. Não chegariam para isso vários volumes. Demasiadas obras lhe foram já consagradas, as quais, por terem querido constituir sucessivas súmulas que se transformaram em casas de arrumos. Além do mais, visto que o nosso tema é constituído pela sobrevivência e pelas manifestações dos mortos, esse capítulo não poderia ser senão preparatório. Com a ajuda de exemplos, vamos simplesmente enumerar algumas dessas faculdades. 1. O ser humano pode agir à distância sobre os objetos. Um único fato simples, mas impressionante, que se passou com Alfred de Musset no ano de 1810 e 1857, no decorrer dos seus últimos dias de vida, esclarecerá esse ponto. As duas mulheres que o trataram, as senhoras Martilet e Chaudet, contam que uma noite, quando já muito doente, repousavam num sofá, sem suspeitar da presença das duas, o viram acordar, fixar os olhos na campainha próxima da chaminé e fazer esforços infrutíferos para se levantar. Nesse instante, recorda a senhorita Martilet, tivemos uma surpresa que nos atemorizou. A campainha que o doente não havia alcançado agitou-se, como que acionada por mão invisível. Imediatamente a minha irmã e eu nos agarramos uma à outra, interrogando-nos ansiosamente. Ouvistes? Pergunta. Viste? Pergunta. Não se moveu do sofá. A criada entrou na sala, tinha ouvido a companhia. Veremos mais adiante como alguns fenômenos comparáveis a este se nos deparam, por vezes, em metapsíquica. Dois. O ser humano pode libertar-se instantaneamente da gravidade. Se os quadros religiosos abundam em personagens em estado de levitação, pode-se afirmar que isso não acontecerá por convenção. Muitas vezes foram avistados nesse estado Santa Teresa, São Filipe de Neri, São João da Cruz e José de Cupertino. Os documentos reunidos em 1793, com vista à beatificação deste último, estabelecem que diversas vezes se encontrou suspensa a alguma distância do solo, enquanto os irmãos da sua ordem, não acreditando no que os seus olhos viam, lhe passavam as mãos por debaixo dos pés. Um dia o Papa Urbano VIII testemunhou uma dessas cenas. Após um período de êxtase, o santo entrou em levitação. Em alguns casos excepcionais, José de Cupertino logrou mesmo arrastar consigo as pessoas vindas para o ver. Tais fatos pareciam outrora incríveis ou miraculosos, mas desde que os cosmonautas vivem correntemente em estado de não gravidade, os céticos parecem ter se tornado um pouco mais cautelosos. Há já muito tempo, de resto, que a levitação foi observada em outras pessoas que não em santos. Sobre o famoso médium Douglas Hume, por exemplo, trata-se depois de um fenômeno paranormal e não de um fato sobrenatural. O ser humano pode desdobrar-se. O oráculo hermontino do século IV a.C. podia deixar o seu próprio corpo quando lhe aprazia a realizar longínquas viagens. Conta-se que a esposa, que sem dúvida teria tido razões para isso, aproveitou uma das ausências para lhe queimar os despojos momentaneamente vazios. Eis porque a entrada no templo erigido depois a Hermotino foi proibida às mulheres. Outro exemplo, menos afastado no tempo, na manhã de 21 de setembro de 1774, o bispo Afonso de Ligório, mais tarde canonizado,
Deixou-se cair no sofá após ter dito a missa para se acordar 2 dias mais tarde. Afirmou então que fora assistir o Papa Clemente, moribundo em Roma. O fato foi confirmado por todos quanto o tinham visto. Do lado dos laicos, pode-se referir-se à aventura pouco comum de Goethe, em 1749 e 1832, que, ao passear-se com seu amigo conselheiro Klein, numa estrada, num entardecer chuvoso de verão, viu aparecer de súbito em seu outro amigo, conselheiro secreto, Jonathan Friedrich Rothschild, vestido com o seu próprio roupão, o seu gorro noturno e as suas pantufas. Reencontrou-se depois em sua casa, assim vestido, por ter sido surpreendido por uma batega. Um amigo mudara de roupa após o que adormecera, tendo sonhado que fora ao encontro de Goethe. Biron, doente com malária em Patras, na Grécia, no momento em que o rei Jorge III da Inglaterra se encontrava demente, foi avistado em Londres, assinando o registro aberto do palácio, assim como em outros locais da capital britânica. Posto ao corrente, o poeta declarou: espero que meu duplo se comporte igualmente como um Getman. Um fato ainda mais surpreendente: os servidores da Catarina Isabel I da Rússia, em 1709 e 1762, viram esta um dia sentada no trono, no momento preciso em que a sabiam estendida no seu leito. Assustados, correram a acordá-la. Quando a soberana se viu em frente de si mesma, chamou o guarda e fez fuzilar a sua inquietante imagem, que automaticamente desapareceu. Pouco tempo depois, a Catarina morreu. Muito recentemente, Theo Matiges, que possui dons notáveis de magnetizador curandeiro, conseguiu aparecer pela exclusiva força de sua vontade. Há um casal amigo que tinha anteriormente tratado e cujo domicílio fica a 150 metros do seu. Matiges apareceu-lhe quando estava a conversar na cama às 10 horas e 30 minutos. Encontrava-se o quarto bem iluminado por um candeeiro. Aterrorizados, acenderam mais luz, o que fez cessar inteiramente o fenômeno. 4. O ser humano pode ver o que se passa à distância. É muito conhecida a história do filósofo pitagórico Apolônio de Tiana, quase contemporâneo de Jesus, que dava uma aula pública em Éfeso, quando de repente se interrompeu para descrever em frases ansiosas, como se estivesse presente, o assassino do imperador Domiciano, que neste preciso instante se desenrolava em Roma. Conhece também a visão de Pio V, que assistiu do Vaticano à Batalha de Lepanto, da qual dependia a sorte da cristandade. Depois disso, exclamou: demos graças a Deus. O nosso exército acaba de alcançar uma grande vitória. A visão à distância pode ser em parte simbólica, como ressalta dessa história dramática Junot, duque de Abrantes, era, como se sabe, um dos mais bravos companheiros de Napoleão. Caído em desgraça por haver sido derrotado em Espanha por Wellington, foi afastado para o governo da Ilíria, perdeu a razão e lançou-se de uma janela, partindo uma perna. Faleceu alguns dias depois, a 29 de junho de 1813. A mulher em viagem para se lhe juntar encontrava-se no momento do drama nas margens do lago de Genebra. Eis o que ela relata nas suas memórias. Estava-se na noite de 22 para 23 de julho. Eu dormitava penosamente, quando se dorme durante um sono febril, quando fui tomada por uma sensação completamente desconhecida e dolorosa ao mesmo tempo. Desperto e vejo distintamente, junto da minha cama, Junot, vestido com a mesma casaca cinzenta que usava no dia da sua partida para a Ilíria, e olhando-me com uma expressão doce e melancólica. Soltei um grito agudo que acordou Blanche, a minha primeira camareira, ainda viva, e Madame Tolmeres, que imediatamente saltou da sua cama e se aproximou de mim, perguntando-me o que tinha eu. Ai de mim, via sempre essa aparição assustadora, pois o rosto de Junot estava pálido e profundamente triste. Era como se já estivesse separados neste mundo. Mas para mim o mais terrífico era ver a aparição andando em volta da minha cama, e no entanto, meu Deus, uma das suas pernas estava partida. Eu via, enfim, por uma intensa revelação, o estado em que Junot se encontrava, e contudo nenhuma notícia me tinha chegado. Nem tal era possível, visto que o fato se passava nesse momento.
E mais tarde, o meu irmão hesitou durante muito tempo em dizer-me a verdade, pois temia pela minha vida, devido ao estado em que me encontrava. Iluminai o meu quarto, gritava eu no meu terror sempre presente. Deixai entrar muito ar, principalmente muita luz. E eu seguia com o olhar a aparição sempre visível, que ora se aproximava de mim, ora se retirava para um canto obscuro do quarto, acenando-me que fosse ter com ela. Esta visão fazia-me por momentos imaginar que ia morrer. E então do meu peito escapava-se um grito surdo e prolongado, que parecia um apelo à morte. Foi perto da manhã que a aparição se apagou gradualmente e se tornou como que uma nuvem quase indistinta. Não sei como explicar esse fenômeno, conto tal como é. Ainda hoje não consigo afastar do meu pensamento que houve então uma afinidade imediata entre duas almas ligadas por tantos laços que formavam uma só alma. Acredito firmemente, os mistérios da providência têm uma profundidade que a nossa vista não pode penetrar. A duquesa de Abrantes era espiritual e um pouco superficial, sendo portanto impensável que tenha imaginado tudo isso. Janotte, no auge da infelicidade, do desespero estendido, desconjuntando no empedrado, projetou então efetivamente a sua imagem ensanguentada para junto daquela que não mais tornaria a ver. Outro fato totalmente diferente e ainda muito mais assombroso: a 4 de maio de 1897, uma velha camponesa dos arredores de Vouzires encontrava-se agonizante. De repente, recuperando o conhecimento, gemeu perante o espanto da dezena de pessoas presentes, entre os quais o médico. Oh meu Deus, lá está o fogo, é o fogo, mas eles não veem que aquilo arde, ainda não veem nada. Lá está o fogo que rebenta, pobres mulheres, acotovelavam-se para a porta. Por aí não, por aí não. Não saireis, não há porta por aí, pobres raparigas. Todas tão bem vestidas, salvem-nas, que pegam fogo, mas salvem-nas depressa. Agrupam-se ali ao canto, ali está uma cujo chapéu pega fogo, e esta outra, todas as saias ardem, que gritos, e todas aquelas que caem umas sobre as outras poderiam salvar-se tão bem por ali e por ali. Há uma porta ali, estão caídas, atravessadas na porta, tudo arde, chovem sobre elas gotas de fogo, o teto desaba, aquelas que estão na parte de trás não veem a saída. Volta-se de um lado para o outro, amontoam-se, pobre mulher, puxe-na logo, a moribunda. Parou então de falar e morreu dentro de 5 horas. Acabava de descrever o terrível e breve incêndio em Paris do Bazar de la Charité, um vasto acampamento provisório levantado entre casas e terrenos vagos, onde a sociedade elegante, sobretudo senhoras, tinham acudido a uma venda a favor dos pobres. O fogo rebentou brutalmente na cabine cinematográfica. Num abrir e fechar de olhos, a desordem tornou-se geral. O pânico foi tão medonho que se viu homens da sociedade abrir o caminho a golpes de bengala por entre aquelas mulheres enlouquecidas que corriam desesperadamente em todas as direções, sem descobrir a saída. Em 14 minutos o fogo matara 143 pessoas. Contudo, por que é que esta velha camponesa moribunda foi levada à vez? Pavoroso espetáculo, pergunta Marpesdal, a encantadora atriz que triunfou no filme de Marçal Camus, Orfeu Negro. Um dia, no início da Segunda Guerra Mundial, quando se falava diante dela de 2 soldados, que ela não conhecia, exclamou: estão mortos. Verificou-se mais tarde que tinham sido mortos nesse preciso momento. Na primavera de 1906, quando se encontrava num cinema em Casablanca com o marido, pareceu-lhe que bruscamente o seu assento se punha a vibrar violentamente. Sentiste? Perguntou ela. Não, o que há? Vai haver um terremoto em Agadir, replicou instintivamente a jovem mulher. Algumas horas depois produzia-se o sismo que fez centenas de vítimas. Aqui a visão à distância reforça-se com a premonição. Continuando. Uma noite em que representava Orfeu Negro no teatro, no momento em que o seu companheiro lhe perguntava: gosta da carne? Sentiu a necessidade absoluta de responder: não, a carne que come é de cadáver. No dia seguinte, soube que nesse mesmo instante o dono do restaurante onde ela tomava as refeições e com quem mantinha relações amigáveis era assassinado pelo seu sócio.
Em março de 1969, os jornais anunciavam: enterrado durante 50 horas, uma menina de 2 anos e meio foi exumada na segunda-feira em Karachi e descoberta viva a chupar no polegar. Madame Agiran, a mãe da criança, declarou aos jornalistas que depois do enterro da sua filha tinha dito no domingo à noite um sonho que havia visto a menina viva. Nesse sonho, contou um velho vestido de branco, disse: vai, abre a campa e encontrarás a tua filha viva. Na segunda-feira ela participou o seu sonho aos vizinhos. Alguns acreditaram, outros puseram-se a rir, mas a mãe insistiu de tal maneira que se procedeu uma exumação na presença de uma importante multidão e descobriu-se a menina sentada. Foi transportada para a casa da mãe em Liat Fatabad, nos arredores de Karachi, onde se restabeleceu os enigmas da sobrevivência. Jacques Alexander